Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, nosso segundo vídeo do dia e mais uma vez um plantão tricolor para deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado sobre o nosso Bahia. Antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like para fortalecer, seu like é fundamental para que a gente possa impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal, forçar o YouTube a recomendá-lo para outras pessoas. Se inscreve se você ainda não for inscrito, falta muito pouco, faltam 300 inscritos para a gente chegar em 100 mil. Adianta o lado para a gente conseguir nessa semana. Ativa as notificações para receber todas as novidades, ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal e compartilha com a rapaziada, beleza? Bom, a primeira informação deste plantão tricolor de hoje é sobre as mulheres de aço, papá. Se no Brasileiro A2 era meninas de aço, agora é mulheres de aço, porque a parada ficou séria. Vai começar o Brasileiro A1, a equipe está reforçada, anunciou muitos reforços aí ao longo das últimas semanas e vai estrear na próxima semana, no próximo domingo, contra a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Botafogo que também subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, né? E as duas equipes estreantes aí no Brasileiro A1 vão se enfrentar no próximo domingo, tá? Então, boa sorte para as mulheres de aço, se Deus quiser vai dar tudo certo nessa nova trajetória, nessa nova caminhada, beleza? Bom, outra informação é sobre Gilberto, né? Muita gente questionando acerca da renovação do atleta, que tem contrato com o Bahia até o final dessa temporada, até o final de 2021, e a torcida começou uma campanha aí chamada Renova Gilberto, né? Começou a botar a hashtag Renova Gilberto. Eu entrei na onda também, no Twitter, no Instagram, na zorra toda, e claro, o estagiário, o responsável pelo Twitter do Bahia, respondeu a alguns torcedores. E uma dessas respostas foi bem intrigante, né? Que ele falou que passou sim para a diretoria, um torcedor questionou isso, e disse que toda a história tem dois lados, né? E botou lá a hashtag Mestres dos Magos. Eu, como não faço parte do elenco de Caverna do Dragão, não vou ficar me esforçando para tentar entender qual foi a mensagem. Mas tá aí, caso você queira se aprofundar sobre isso, né? Enfim, tem diversas interpretações e não vale aqui ficar pontuando uma coisa ou outra para a gente não se precipitar nessa análise, beleza? Mas até o momento não tem nenhuma renovação já confirmada. Eu sei que existem conversas para renovar, mas precisa chegar a um acordo entre as partes para que essa renovação aconteça. O que eu posso falar aí de opinião própria, não de informação, é que eu acredito que sim, Gilberto deve se manter por aqui, teve filho agora, tá bem, tá tranquilo, tá confortável. O Bahia já é o clube que ele mais vestiu a camisa na carreira, que mais fez gols, tá batendo metas, muitas metas, pode se tornar o maior artilheiro do Bahia em Campeonato Brasileiro nessa temporada, pode se tornar o maior artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste também nessa temporada. Então eu acredito que ele deve optar pela renovação. Mas aí, como eu disse, é só opinião, não é informação. Vamos torcer para que essa renovação aconteça, porque é um jogador fundamental, um jogador muito importante no nosso elenco, beleza? Bom, antes de partir para a informação que talvez você esteja mais ansioso para saber, você que clicou nesse vídeo e veio assistir, quero falar para vocês do site da 1xBet. É uma casa de apostas extremamente renomada, extremamente confiável, que tem um retorno garantido. Lá existe uma variedade absurda, uma diversidade de jogos e tudo mais, que vale muito a pena você dar uma conferida. E para você conferir, é só clicar no link do comentário fixado. E, além disso, você consegue dobrar o seu primeiro depósito lá no site da 1xBet clicando nesse link. É só usar o código BBMP. Então vai lá, aproveita, meio de semana tá chegando com muitos jogos, com muitas decisões aí ao redor do Brasil, do mundo, né, Champions League e tudo mais. Então faz a sua fezinha, não perde tempo, clica no link do comentário fixado, beleza? Bom, agora vamos falar sobre a informação mais importante, a informação de Tony Anderson, né? Muita gente me questionando desde o dia de ontem acerca desse nome que está no Red Bull Bragantino e que existe, de certa forma, um interesse de ambas as partes, tanto do Red Bull quanto do atleta, de firmar um acordo de empréstimo aí. Bom, ontem saiu nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, que do Lucas Drubis, que nosso executivo de futebol, estava seguindo Tony Anderson. Antes de qualquer coisa, é bom a gente esclarecer que, assim, nem todo mundo que Lucas Drubis que está seguindo quer dizer que tem algum tipo de negociação, tem algum tipo de conversa. Ele segue muitos jogadores que passaram pelo esporte ou que estão no esporte porque ele já trabalhou lá e segue muitos jogadores do Bahia, além de outros que ele deve ter aí algum tipo de relação, mesmo que o cara não venha para o esquadrão. É bom frisar isso para a gente não ficar criando expectativa com qualquer jogador que o nosso executivo de futebol venha a seguir. Mas no caso de Tony Anderson, tem algumas coisas para a gente poder ponderar. Ontem, logo que eu vi essa coisa aí de Lucas Drubis ter seguido ele, eu entrei em contato com uma fonte muito boa que eu tenho,
chamado Diego Pérez, que trabalha lá na Rádio 102 FM e cobre, é setorista do Red Bull Bragantino há muito tempo. Inclusive, na semana passada eu tive uma participação lá na rádio dele, falando um pouco sobre Gabriel Novaes. Entrei em contato com ele e perguntei sobre a possibilidade, já que ele tem essa ligação um pouco mais direta com o próprio Red Bull Bragantino. O atleta, o jornalista, antes de qualquer coisa, me esclareceu a situação de Tony Anderson de maneira mais abrangente. Ele disse que Tony Anderson não foi tão aproveitado assim na equipe do Red Bull Bragantino e que estava querendo ser emprestado, estava querendo ir para outra equipe para poder ter uma sequência de jogos, para poder respirar novos ares. E o Bragantino está de acordo com isso. Inicialmente, houve uma sondagem do Atlético Paranaense e não passou dessa sondagem. No Atlético Paranaense, onde Tony Anderson atuou sendo emprestado pelo Grêmio, ele saiu muito bem. Inclusive, foi pelo rendimento lá, além do rendimento no Grêmio, que o Bragantino acabou investindo quase 15 milhões de reais nele. E aí outra fonte, nosso querido Juliano Fusca, que já participou até de alguns vídeos aqui no canal e cobre a equipe do Atlético Paranaense, né, dono aí do canal Tretes TV, falou que realmente não passou de uma sondagem. E por outras fontes eu soube que Petralha não pretendia contar com o atleta. Não sei se tem algum desgaste interno ou algo do tipo, mas o fato é que o Atlético Paranaense não avançou nessa negociação com Tony Anderson. Diego Pérez, setorista do Red Bull Bragantino, falou para mim também que o Vasco poderia entrar na jogada, tendo em vista que as equipes têm uma boa relação, o Red Bull Bragantino e o Vasco. Inclusive, houve uma transação recente entre as equipes, né? Morato, que jogou a última Série A pelo Red Bull Bragantino, acabou indo para o Vasco da Gama nessa temporada, né? E essa boa relação poderia fazer com que as equipes chegassem a um acordo até para uma divisão de salários e coisas do tipo. Mas isso também não avançou. E o atleta também está pretendendo jogar a Série A, está pretendendo jogar em uma equipe emergente, uma equipe que venha disputar nos torneios que vai jogar aí ao longo dessa temporada. Bom, trazendo todas essas informações e apanhado pela situação do atleta, da situação de Tony Anderson no Red Bull Bragantino, agora vamos falar de uma relação mais direta, de um contato que houve com um empresário do atleta. Nosso querido Marcelo Muniz, do Galácticos Online, hoje de manhã entrou em contato com o empresário do atleta e veio falar comigo para poder esclarecer toda a situação. Ele também postou lá no Twitter dele e tudo mais, mas veio ali conversar comigo para que eu possa entender um pouco melhor como é que está essa situação. Ele disse que o empresário afirmou que não houve uma proposta oficial do Bahia, mas disse também que Tony Anderson e ele, o empresário, né, seriam muito satisfeitos, muito felizes se fossem para um time tão expressivo como o Bahia. E o empresário ainda pontuou uma coisa extremamente relevante que tem que ser levada em consideração. Ele, o empresário, disse que há um tempo atrás entrou em contato com Dado Cavalcante, eles conversaram e Dado informou que o atleta agradava a ele. Então, no momento, a situação é a seguinte, só um panorama rápido para vocês poderem entender. Tony Anderson quer ser emprestado, o Red Bull Bragantino quer emprestar Tony Anderson, o empresário ficaria feliz, satisfeito com o empréstimo, com a negociação junto à equipe do Bahia. É um tipo de equipe que Tony Anderson pretende jogar e gostaria de jogar, e o Bahia ainda está aí buscando o mercado. E aí surge um outro ponto muito interessante, além disso tem também o interesse de Dado Cavalcante, que já falou que é um jogador que agrada a ele. E aí, além disso tudo, tem um outro ponto que a gente também não pode deixar de levar em consideração: a negociação de Gabriel Novaes. Não há uma relação direta dessa negociação, possível negociação de Tony Anderson com o Bahia, com a negociação de Gabriel Novaes com o São Paulo e o Red Bull Bragantino. Mas há uma relação indireta, justamente para poder manter essa boa relação. É algo que a equipe do Red Bull Bragantino procura fazer aí com as demais equipes do Brasil, tendo em vista que eles estão se movimentando muito no mercado aí nos últimos anos, fazendo investimentos altos. Eu já falei da boa relação com o Vasco, e para poder manter uma boa relação com o Bahia, o atleta poderia ser negociado com o Esquadrão de Aço, como uma espécie de compensação da saída de Gabriel Novaes. Vale pontuar que Gabriel Novaes está sendo vendido para o São Paulo, para o Red Bull Bragantino, junto à equipe do São Paulo, 70% dos seus direitos econômicos por 6 milhões de reais, e o Bahia tem direito a uma taxa de vitrine, como nosso querido Ulisses Gama do Bahia Notícias apurou. Essa taxa de vitrine seria de 15%. Então o Bahia ia arrecadar aí cerca de 900 mil reais com essa venda de Gabriel Novaes para o Red Bull Bragantino. E aí acabou o negócio, mas por conta dessa relação do Bahia com o Red Bull Bragantino, já que o Red Bull Bragantino estaria desfalcando o Bahia, eles poderiam chegar a um acordo aí para esse empréstimo de Tony Anderson até o final da temporada, tá? Então o panorama do momento é esse. Eu não tive ainda a confirmação de que há uma negociação em andamento entre Red Bull Bragantino, Bahia, Tony Anderson e etc. O próprio empresário disse para o nosso querido Marcelo Muniz
que não há ainda uma proposta oficial por ele, mas pode ser que tenha algum tipo de diálogo com o Red Bull Bragantino para poder chegar a esse acordo. Pode ser, e é a tendência quando a gente para analisar todos os pontos. O fato de Drubsky estar seguindo o atleta no Instagram, o fato de Dado gostar do jogador e crer que ele agradaria, né? O fato do empresário achar que seria uma boa ele vir para o Bahia, o fato da negociação de Gabriel Novaes com o Red Bull e o São Paulo está em andamento. E tudo isso, quando a gente junta, a gente vê uma possibilidade de vinda do jogador. Mas claro que existem muitos detalhes aí, existem muitas coisas que são envolvidas nesse processo. Resta a gente fazer o quê? O que a gente mais sabe, né? Aguardar as cenas nos próximos capítulos. E qualquer novidade, evidentemente, eu vou trazer aqui para o canal. Beleza? Mas por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada para dar essa força pra gente. Beleza? Estarei ao vivo agora, às 13 horas, assim como acontece toda segunda-feira, lá no Pia Podcast, para poder falar sobre o final de semana aí do futebol brasileiro, beleza? Então vai aí no link que tá na descrição e segue a gente, acompanha lá o programa que tá bem bacana, tá? Forte abraço, muito obrigado pela companhia até aqui, tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?